Poeta, seresteiro e namorado. Toda vez que eu ouço uma música do Gil, eu tenho a sensação de que ele sabe mais de amor que a gente. Sabe, Gil? Que nada, quem sabe mais de amor? Pelo que menos ninguém, aparenta. Né? Não, o problema é só que eu sou poeta e fico expressando coisas que as pessoas às vezes nem sentem, mas nem se dão conta. São enfim, a vivência do amor, e às vezes as vivências mais intensas do amor são exatamente aquelas que não se pronunciam, não se verbalizam, não se tornam conceituação possível, né? São aquelas que as pessoas... um dos períodos de amor mais intenso, no sentido mesmo corriqueiro da palavra amor, gostar de uma pessoa e fruir do gosto, daquele período de gostar profundamente daquela pessoa. Os momentos mais memoráveis que eu tenho de intensidade, de prazer, de fruição desse tipo de momento foi quando são aqueles que eu sei que se localizaram num período do tempo que eu me lembro muito bem, etc, mas que eu não posso descrever. Você não conseguia contar, descrever nada. Eu só sei, assim, algumas imagens que eram, por exemplo, eu e ela, dias e dias, assim, quietos. Grudados. Mas calados. Gostoso. Horas e horas. Ô Gil, já que você já falou dela, vamos falar de poesia de mulher. Você já fez poesia para ganhar alguma mulher? Funciona isso? Eu tenho a impressão que se eu já... eu não sei, é difícil dizer. Eu acho que já, pelo menos 3 vezes. Eu acho que já, pelo menos 3 vezes. Tem nome e endereço, Gil. Bom, e aí? E aí o quê? Você fez 3 vezes e funciona? Não sei, 2 funcionaram bem, uma funcionou por um período, talvez, e não mais. Ou não, funcionaram todas 3 muito bem. Você só fez isso 3 vezes, 3 vezes, isso? é. Você, quando focaliza a mulher, não? A mulher como objeto de poesia, você tem essa mulher como o sentimento que ela provoca em você, ou tem a mulher como ela mesma, de carne e osso, curvas, olhos, boca? O que é que você canta? Que tipo de poesia você faz da mulher? É de tudo isso. Na música Flora, por exemplo, que é uma dessas músicas de ganhar que eu falei. Essa eu quase mudou o nome lá na minha certidão de nascimento e falou: Gil, me chamo Flora. E foi feita por causa disso, de tudo isso, do que ela me encantava como corpo andando, corpo em contato com o ar, corpo em contato com a minha pele, corpo em contato com o meu olhar. E enquanto tudo o que ela falava, o que ela dizia, etc, o que ela inspirava como imagem, o que eu projetava como sonho de que ela devesse ser ou simbolizar. Então era isso, ou enfim, outras também. Tirando Drão e Flora, que a gente conhece direitinho, sabe quem são, as outras mulheres que você cantou e canta nas suas músicas, elas são do imaginário ou são de verdade? São conhecidas? Em geral elas são muito as mesmas. Eu não me lembro muito assim, a não ser Drão. A Flora e a outra música que eu fiz pra Belina, Amor Não Tem Que Se Acabar, Amor Não Tem Que Se Acabar, uma música que a Elis gravou. E as outras todas são... Deixa eu ver se tem alguma outra pra... Você é fiel? Você é fiel como você... Você é fiel como você é fiel ao tempo? Eu vivo o tempo todo com ela. Minha música, musa única, mulher, mãe dos meus filhos, ilha de amor. Cada ilha um farol no mar da Procela, ela que me faz um navegador. Essa mulher mítica, a mesma do super-homem, a mãe, aquela da mesma do pai e mãe, não é? Você é fiel, quer dizer, você é fiel como você é fiel ao tempo, como você disse agora há pouco, da passagem do tempo, essa coisa ali. A fidelidade para você tem essa importância e esse tamanho?
Tem. Tem? Tem. A lealdade, antes de tudo, né? Fidelidade nesse sentido profundo. Porque a fidelidade é muito confundida com, às vezes, com certas regras, normas civilizatórias, imposicionais, imperativos de ordem, vindas de ordem religiosa, de doutrinas disso ou daquilo, até políticas e etc., sociais sobre comportamento e etc., etc., e que acabam dando essa ideia, quer dizer, a fidelidade já não mais a fidelidade da plenitude do ser humano em confronto com outras plenitudes do ser humano dentro dessa plenitude toda chamada vida, natureza, mas são impostas por regras, etc. Isso é diferente. Agora, lealdade a essa fidelidade cósmica, essa fidelidade de vida, isso é fundamental o tempo todo, com todas as mulheres, desde a mãe, né? Né? Minha mãe eu falava com ela outro dia, no dia do aniversário dela, e eu dizia: mãe, te amo tanto, assim, apaixonado. Ô, Gil. Fiel àquele agarramento infantil que eu tinha com ela. E a paixão? A paixão, normalmente, nesse programa, a gente bota no bate-bola. Mas como você é poeta, eu queria que você definisse paixão pra gente. Paixão é uma concessão que você faz a uma mitificação extrema da imagem da pessoa amada, do ser objeto do amor, onde você projeta. Ou sejam projeções do ponto de vista físico. Você está falando consciente? Uma concessão? Consciente, não é Não é possível. Não, isso vem para o plano da consciência. O grande sabor da paixão é ser consciente. Você sabe. Quando você fala concessão, parece que eu paro e digo assim: agora eu vou conceder isso, eu vou me permitir fazer isso. Mas sem dúvida. Não pode ser. É uma indulgência. Toma. Nada, é uma indulgência. Você indulge aquilo, mas evidentemente que o ser humano é muito propenso a essas indulgências, as autoindulgências. O ser humano, enfim, é muito narcísico, ele gosta de se beneficiar. Ele gosta do benefício com tudo, ele gosta de ter vantagem. A paixão é a ideia da vantagem. Você acha que é isso, Gil? Paixão é absorver, é usufruir com consciência algo, por mais sublime que isso seja. Ô, Gil, é isso. É bacana, é isso que você ia dizer. Não me pareceu desse jeito que você descreveu, porque eu achei tão racional essa sua paixão. Não. Ô, Gil, casamento. Mas o que é paixão se não consciência de que algo se passa, algo de estranho se passa em seu coração? Eu estou doente, a consciência de uma doença, é isso? Não, doente não, eu estou eufórico, eu estou febril. Doente. Mas nem quem disse que toda febre é doença? Ô, Gil, eu em ocasiões de extrema paixão, e digo em atos de paixão, mesmo em momentos de amor, me lembro disso, eu tive febre altíssima. Ô, Gil, e o casamento? Quando vejo o jogo da seleção brasileira. Você tem febre? Também. Você é doente, Gil. Gil, e o casamento? O casamento, você cantou todos os seus casamentos, do princípio, no fim, cantou lindamente. Você cantou até o meu casamento, uma vez reclamei da minha história de casamento, você fez uma música lindíssima que abria a porta para você. Eu conheci. Gil, é obrigação de marido poeta cantar o casamento? Ou o casamento é muito cantável mesmo? Olha, é isso. O poeta, quer dizer, ele está ali, quer dizer, para isso. Para expressar esses momentos, como eu falei antes, que passam por outras pessoas sem que elas se deem conta. E, no entanto, o poeta tem esse ofício. Ele é incumbido, tem essa incumbência. Então, ele não pode, raramente, eu não conheço quem perca a oportunidade. Quer dizer, o poeta e seus amores, quer dizer, os casamentos são momentos, em princípio, plenos, são pelo menos dos grandes momentos de amor para as pessoas. Então, as pessoas se casam muito, muito frequentemente por causa do amor. Então é possível, é verdade, então é possível que os poetas tenham nesse tema uma fonte imperativa. Ô, Gil! Eles fazem porque não... Se eles cantam outras coisas, por que não vão cantar o casamento? Que é exatamente o momento mais responsável
mais inteiro, mais duro, mais difícil de tudo, mais onde adulto da posição da pessoa, casar com outra. Enfim, então o poeta não pode, não escapa de falar disso. O cancioneiro popular brasileiro, Gil, é permeado pela tristeza, né? A tristeza está em todas as músicas, tudo muito triste. Em todas as músicas dos cancioneiros do mundo, você diria? Cancioneiro eslavo, cancioneiro da rua, daquelas regiões, Europa também, Brasil, tudo. A você, a tristeza faz o quê? Te inspira, te embota? Como é que funciona? Olha, ela passa pelo que eu faço. Não fica muito como... É como se você estivesse em trânsito, é isso? Ela não fica muito nas declarações que eu faço sobre os meus estados de espírito e etc. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Então é princípio para mim testemunhar o que quer que seja, inclusive a tristeza. E, portanto, ao me solidarizar com quem testemunha, aquele que testemunha a minha tristeza dentro de mim, me solidarizo com alguém que já não está triste, com alguém que observa a sua tristeza. Pode observar. Eu sou muito observador. Eu tenho mais capacidade de autoobservação nos momentos mais difíceis, de interiorização grave. As alegrias são mais leves, são a falta de gravidade, são o saltitar, são o pular. As tristezas são as decantações, né? Foi o que aconteceu com você quando morreu seu filho, Gil? Eu não sei se você fala sobre esse assunto, se você gosta de falar, mas foi o que aconteceu com você. Essa morte, a gente está falando de vida e morte está aí, né? É um pedaço. Essa morte mexeu com balançou, sacudiu os seus conceitos, avalizou coisas novas ou não? Como é que foi para você? Como é que você recebeu isso? Olha, reforçou um pouco, eu diria, como resultado de um conceito que eu pudesse aprender do tempo que eu passei tendo que processar aquela dor e aquela dificuldade. Eu diria que ficou uma coisa assim reforçou um sentimento de que a gente tem que ter uma dose asséptica de ceticismo. A gente tem sempre que se limpar todo dia com um pouco de ceticismo para não deixar o excesso de gordura. A gente tem que ser um pouco cético na vida, a gente tem que aceitar. A morte faz parte da vida, né? E a gente tem que... E é como se foi... A morte é um mistério. O grande problema de morrer, o grande problema da morte é o desaparecimento, a ideia do desaparecimento. Desapareceu o corpo, desapareceu o pensar, desapareceu tudo aquilo que justifica a palavra eu, a ideia do eu. O eu em mim e o eu nos outros, o eu do meu filho. Não há algo mais prezado do que o eu de alguém que você gerou e etc. Mas ainda assim, o que vem depois é igual ao que vem antes, ao que já foi antes, que eu também não sei, que também é um mistério profundo e que também fala de um desaparecimento, porque eu ainda não tinha aparecido nessa forma. Então eu me lembro muito, e para mim então, no caso do Pedro, eu me lembro do Pedro quando ele não existia. Portanto, e eu suporto isso, portanto, suporto também o pensar nele quando não existe mais, entende? Suporto as duas coisas, porque as duas coisas estão ligadas por algo que é existente o tempo todo. O que não foi antes e o que não é depois estão ligados pelo ser de agora. Esse ser de agora, o viver do ser humano, a vida vista pelos olhos, percebida pelo ouvido, pelo vento que bate na pele, pelos sentidos. Essa vida é a manifestação da vida que não se percebe, que está em tudo, em todos os tempos, em todo o eterno, em todo o não ser das coisas. Isso chama fatalismo? Não sei. Não sei, não. Não tenho nome, não. Eu acho que, de qualquer maneira, se for ou não, soou como poesia. E no próximo bloco, política e religião pelo poeta Gil. Até já. 3 anos atrás, Gilberto Gil entrou na política. Começou como secretário de Cultura, depois virou vereador e quase chegou a candidato a prefeito de Salvador. O Gil, o político e o artista nunca se deram muito bem.
Essa é historicamente uma relação cheia de incompreensão. Você queria mudar isso. Mudou? Não sei se era mudar isso que eu queria. Talvez o que eu quisesse era reiterar esse fato de que há uma predisposição na história da humanidade de não aceitar esse encontro. É, portanto, uma insistência na dicotomia, na ideia de razão e emoção, na ideia de espírito e corpo, na ideia de, enfim, a poesia e o mundo pragmático, todas essas divisões, todo esse cartesianismo que vem, para o qual a civilização vem se encaminhando, que dá os instrumentos do controle, dá os instrumentos civilizatórios, os instrumentos que possibilitam fazer com que as pessoas pensem, que as ideologias apareçam, que as ideias se aglutinem em conjuntos que fazem sentido para todo mundo e etc. E as pessoas se tornem aquelas coisas assim. Eu não acho que possa mudar isso. Não é. Acho que é bom exemplo no sentido de que as pessoas ficam sabendo, né? O pajé não pode ser. Pajé e cacique não podem coincidir numa mesma pessoa. Mas é preciso saber que as pessoas vão lembrar sempre de que isso sempre fica como uma necessidade. E que não é mais na política, não só na política, mas como exemplo daquela impossibilidade que na política se admite haver para que isso ocorra. As pessoas ficam sabendo que é preciso fazer isso possível em todos os níveis da vida. É preciso que as pessoas todas possam compatibilizar todos, que todo mundo seja de todos os signos do zodíaco. Todo mundo que deixem de ser maniqueístas, Ô, Gil, especializados demais. Então etc. você está me dizendo que, de alguma forma, que artista em palanque, em campanha de político, está fazendo negócio, não é uma aproximação de fato? Não necessariamente. Está fazendo isso, fazendo ideologia, seguindo processos de ativação dos ideais, está fazendo ativismo, está fazendo política, está tentando fazer as coisas, está fazendo todo esse produto desse racionalismo cívico. Você falou que... bom, entendi. Você falou que era difícil mudar isso. O civismo é difícil mudar. Isso se mudará a muito longo prazo, mas quando mudarem todas as relações humanas, as relações de exploração, as relações de produção impositiva, as relações de escravização, as relações de discriminação por sexo, as relações de discriminação por raça. Você, quando sobe em palanque, você cobra ou faz por convicção? Eu, na maior parte das vezes, faço por convicção. Já fiz, parece que 1 ou 2 vezes, 2 shows para campanhas de 2 políticos, onde eu fui pago para isso, mas na verdade eram candidatos que eu apoiava. Agora, artista dá mesmo voto para político? Olha, música é uma coisa encantadora. A música tem poderes incríveis. É uma das formas de expressão mais impregnantes no sentido de induzir coisas pelo ouvido das pessoas. Pois é, pela música entra coisas, pelas emoções, as pessoas se predispõem muito positivamente para uma série de coisas que sem a música não estariam necessariamente levadas a se predispor e etc. Então a música abre um caminho, sem dúvida. Os comícios, por exemplo, nas praças, onde artistas interessantes e queridos pelo povo possam emular a plateia, tem uma função de emular não só aquele momento, como o que a televisão capta daquilo e vai depois para os programas eleitorais, o que não é as imagens que ficam, as manchetes dos jornais depois. Então tem todo esse processo. Claro que tem uma utilização mesmo, mas isso não é específico do que a política faz da música. O comercial de sabonete também faz, a Coca-Cola, o isso e aquilo, o sutiã. Mas todos usam música. Partidos políticos, coisa frágil no nosso país. Você foi eleito pelo PMDB. Eu fui. Saiu, agora está no PV, que não existe mais. Os partidos... Que espero que volte a existir breve. Estou sabendo que você vai trabalhar para ver se... Vários de nós todos que ainda somos. Trabalhar para do PV, vamos trabalhar remontar o PV.
tomar, só é questão só de conquistar a sigla institucionalmente no TRE. Agora, eu estou perguntando por que é que vocês estão fazendo isso? Porque partidos políticos têm importância no Brasil ou não, na verdade? Porque as pessoas trocam muito de partido, quer dizer, a coisa ficou um pouco fisiológica de uma maneira. É como se a política partidária no Brasil é muito esfacelada, né? Ou você conhece políticos que realmente se mantêm dentro do que se propõe o seu partido? Primeiro, o partido político é um apêndice, é como um apêndice. Chega uma hora na vida do organismo que ele perde a função. Vai perdendo a função. E os tipos de partidos que vão sendo adequados a cada época histórica, vão se nutrindo das ideologias que nascem, das doutrinas que se manifestam em cada tempo, eles vão, quando esses tempos vão sendo superados por novas formas de relação, de produção e de sociedade, esses partidos vão caindo em desuso. E esse desuso é cada vez mais acelerado, porque a aceleração na mudança da sociedade é muito grande. A sociedade vai mudando com muita sociedade, com muita velocidade. A mudança definitiva, quer dizer, o extirpamento definitivo do partido, ou seja, quando é que a gente vai precisar deixar de ter política, precisar de ter partido, precisar de ter essa instituição, isso é uma projeção difícil de fazer para o futuro. Eu talvez seja levado a pensar até que, mesmo que o Estado desaparecesse, ou desaparecessem os conflitos básicos que levam as pessoas a se agregarem em grupos para discutirem e não se matarem, portanto a política é isso, é o exercício da guerra sem canhões, mesmo que isso venha a desaparecer, o Estado e essas grandes tensões sociais que a gente vem aquarianicamente chegar a uma possibilidade como a ecologia quer, como o Partido Verde quer, de uma vida mais equânime e etc. sobre a Terra, mesmo aí eu acho que a política ainda, a necessidade das relações políticas continuarão a existir, porque eu acho que ainda assim os homens serão diferentes uns dos outros. E a diferença é isso pelo qual a gente tem que lutar. O pluripartidarismo já é um início, já é um começo, onde várias tendências se respeitam e etc. Mas eu acho que isso ainda pode evoluir até para situações de desaparecimento de partidos e criação de coisas que sejam as democracias diretas sonhadas. Você é parlamentarista? Sou. Com o exercício dos associativismos mais diretos, das associações de bairros, dos camponeses de tal lugar que se associam para fazer isso, para fazer aquilo. Todo esse sonho que vem sendo tentado agora por essas novas construções transideológicas que o Partido Verde representa, que a social-democracia europeia quer impulsionar e o socialismo falido do leste europeu também quer impulsionar. E o mesmo capitalismo selvagem também dando sinais de que quer. Enfim, pode chegar a isso, mas pode haver uma reversão total onde até possa prevalecer o partido único no mundo e a extrema-direita com sua virulência e sua violência possa querer enquadrar todo mundo no novo nazismo internacional e etc. Pode reverter para isso, eu não creio, eu acho que a outra tendência é uma tendência maior. De qualquer maneira, os partidos são pedúnculos. Ô Gil, olha lá, vai passando... Fala. Como dizia Juca Chaves, pedúnculo antiestético. Olha lá, vai passando a procissão que nem cobra se arrastando pelo chão. É uma das suas músicas mais antigas. Eu queria saber se a religião faz parte da sua vida e da sua poesia por convicção ou se é também um momento de observação. É um momento de observação. Eu diria até que há momentos em que eu sou encantado pelo mito do místico. Nada mais mitificador, nada mais possibilitante da adoção do mito, de você admitir como mito, do que os deuses, do que a religião. Quem é Deus na Bahia, por exemplo? Na Bahia são muitos. Senhor do Bonfim, Oxalá... Você não dá para dizer graças a Deus na Bahia? Dá, se fala, mas quando se fala graças a Deus, alguém está pensando em Ogum, alguém tá pensando em Nossa Senhora da Boa Morte. E quem é o Deus para Gilberto Gil? São eles todos. Todos eles? Todos. Quer dizer, então você não só observa, você também acredita neles. Peraí. Você acabou de dizer que observa e gosta dessa mitologia. Mas há um outro lado, eu ia dizer, que é o lado que observa, que não se rende à mitificação do místico. Sim. E esse lado é o lado que é o Deus
desconhecido, o Deus sem nome. O Deus de Stendhal, o Deus desconhecido, o Deus... Eu me lembro de você abrindo um show lendo o I Ching, que não é religião, mas é utilizado como se fosse. O que é o I Ching para você? O I Ching é um oráculo mesmo. É uma provocação que se faz ao inconsciente, se é que isso é possível, mas acredita-se nisso da mesma forma que é possível provocar o corpo astral através dos acupontos. É possível provocar corpos invisíveis, mas que, no entanto, são coberturas da coisa. Também é possível provocar o... Quando você lê o Xing, você está pensando em... O mundo... Agora eu vou te provocar. Quando você lê o I Ching, você está pensando lá, de repente você está fazendo aquilo, pensando em Oxalá, Ogum? Não. Quando eu penso no Xing, eu penso no mundo povoado por todos eles, e pelos seres humanos, pela natureza, pelas naturezas mineral, etc. Por tudo que existe, por todos os... pelo tempo, espaço, pelo hiperespaço, por tudo isso. Eu vou no mais possível... na abstração, mas a capacidade de abstração é que dá essa beleza à inteligência e à cultura na sociedade humana. Então eu vou para os confins dessa abstração. É lá que onde a canção, aquela minha canção diz, aqui de onde o olho mira. Não onde o olho mira, mas de onde ele mira. De onde é que o olho mira? O olho mira dessa miríade de lugares. João Gilberto chegando e dizendo: boa noite, lugar. É Oi, Gil, que eu jogo o Xing. Você joga todos os dias? Não. Você jogou hoje? Não, joguei ontem. E deu o quê? Deu retirada. Era algo que eu estava perguntando, o que eu devia fazer em relação àquela situação. E o Xing me disse, a retirada não significa fuga. A retirada é isso, é um movimento da consciência altiva e superior, daquele que retira para dar espaço ao inferior, para que o inferior passe. Sem tocá-lo. No próximo bloco, ecologia e negros, temas de Gilberto Gil. Até já. A ecologia, a defesa do meio ambiente, particularmente a defesa das águas, é hoje a grande bandeira do vereador Gilberto Gil. Por quê, Gil? Porque ainda que todas as questões humanas sociais, ou a questão ecológica agora, a questão da relação com a natureza, da conservação da natureza, que são questões fortes, embora elas todas seja necessário que todas elas estejam nas preocupações conjuntas de todo mundo o tempo todo, ainda é preciso que haja um pouco de especialização, porque nem todo mundo pode fazer tudo. A gama de problemas ambientais, ecológicos hoje, relativos ao ar, relativos à terra, relativos ao vegetal, ao mundo vegetal, relativos a... É uma gama enorme. A água é fundamental. A água é um dos elementos básicos, é um dos elementos cada vez mais escassos, está se tornando escasso no planeta. A gente pensa que não, vai chover sempre. O ministro do Meio Ambiente da Itália me dizia outro dia, num encontro que nós tivemos, ele dizia, na Sardenha, que já foi a região, que é ainda a região de maior índice de precipitação pluviométrica da Itália, nós estamos importando água da Albânia, porque o desmatamento, não é? A retirada da camada vegetal desabilitou a terra a manter a água. O processo que era natural de manutenção, de criação de lençóis freáticos, etc., desapareceu. Hoje eles não tem mais água. Chove e não fica água, a água evapora, a água escorre, a água não fica mais, eles têm que importar. Daí água. A sua ligação com a Fundação Onda Azul, é isso? Onda Azul é para isso. O Brasil já vem tendo, embora tenha ainda abundância muito grande de recursos hídricos, mas esses recursos já vêm sendo agredidos sistematicamente. Os rios, pelo mercúrio, pelos fertilizantes das culturas de soja, das grandes culturas extensivas que se fazem no Brasil com muito uso de fertilizantes já. A questão das praias, pelos esgotos, pelos dejetos industriais, a agressão sistemática aos manguezais, que são sistemas importantíssimos para a manutenção da cadeia alimentar dos peixes e etc. Gil, mas eu tenho uma dúvida, deixa eu entrar aí no meio. Entre, por favor. Nada contra a ecologia, muito pelo contrário, mas uma dúvida. O povo brasileiro literalmente passa fome. Como sensibilizar a população para uma causa que visa o futuro
E quando o povo está muito preocupado com hoje, o aqui, agora, que é dramático. Não, sim, mas se já hoje passa fome também por causa de uma série de problemas. E as coisas não estão desligadas. A questão social tá ligada à questão desse modelo extremamente intervencionista sobre a natureza, extremamente explorador. O capital, seja ele privado ou de Estado, dos modos que se desenvolveu no mundo hoje, explora tanto a planta, a natureza, o rio, quanto o ser humano. Quer dizer, trazer a consciência da agressão que nós todos, e principalmente os mais poderosos, fazem ao meio ambiente, é lembrar a agressão que se faz ao próprio homem, é reconstituir essa memória, refrescar essa memória nas pessoas. Tem, portanto, um papel, a consciência ecológica tem, portanto, um papel político importante no reforço do sentimento da agressão, do sentimento da rejeição, do sentimento da exploração. A criança que entende por como o homem explora, por causa dos seus interesses produtivistas e de lucro e etc., explora a natureza, a criança que entende isso entende como é que essa exploração se faz também do pobre, do escravo, do semi-escravo, operário, etc., etc. Isso é importante. Além do mais, é preciso sim, imediatamente, cuidar das gerações futuras, porque isso é um dos desejos, isso da dignidade humana. A dignidade humana se dá nas duas pontas, pelo cultivo da memória dos mortos e da vida futura. Isso é o que dá dignidade e sustentação ao ser humano. É, portanto, preciso que a dona de casa, os homens os que trabalham, os advogados, os médicos, os músicos, os cantores, os artistas, todos nós, o povo em geral, saiba logo que a gente está ameaçando as gerações futuras. O Brasil engatinha nisso ou essa consciência já se amplia aqui? Não engatinha, não. Acho que já se amplia. Já se amplia por isso, porque cada vez menos as lutas sociais estão separadas da luta ecológica. A luta ecológica é a luta maior, é a luta onde buscamos a superação imediata, a passagem já pelos processos democráticos, pelas democratizações, pelos níveis de democratização mais plena, participativa e etc., com a ciência junto, com tudo junto, para transitar o mais rápido possível para a biocracia, que é isso, que é o poder da vida, a vida no poder, todas as espécies no poder, respeito por todas as espécies, porque é tudo uma cadeia. O sistema humano é um sistema aberto, sistema que depende dos outros sistemas, depende do peixe, da carne, do feijão, do arroz, do ar, tá entendendo? Do sangue, da circulação do sangue, e tudo isso no futuro só pode ser garantido com a garantia do primeiro corpo, do primeiro onde a gente mama, que é a terra. Quer dizer, daí vem a seiva, vem o leite. Então é preciso garantir o leite das crianças no futuro. Ô Gil, outra bandeira sua é o CERN, Centro de Referência Negro-Mestiça, que você preside. Eu vou dizer um trechinho de uma música sua. Bob Marley morreu porque além de negro era judeu. Michael Jackson ainda resiste porque além de branco ficou triste. Explica a ideia pra gente. Essa ideia está na questão dos choques, né? Nessa questão do racismo, dos choques raciais, da utilização da raça como um conceito de manipulação política para imposição de projetos, de raças, uma raça contra a outra, escravizando ou explorando, etc., segregando e etc., etc., que dá a ideia, por exemplo, da relação entre os brancos europeus e os negros que foram escravizados por eles, contra uma ideia atual, moderna, do racialismo, que é exatamente a consciência das raças não agressiva. As raças com direito à sua consciência exatamente para anular o racialismo como uma contrapartida ao racismo. O racismo é a utilização, onde eu lhe nego, você é branca, eu sou preto, então eu sou superior a você, admitamos, e eu lhe escravizo. O racialismo diz não, eu sou preto, você me escravizou porque me considerava inferior, por ser preto, portanto, separou a minha raça de você, então ela está separada assim. Então eu vou trabalhar essa separação para mostrar a você o que é que ela é, o que é que eu sou como raça, e mostrar a você que eu sou tão grande, tão importante, tão humano,
tão universal quanto você é. Isso é o racialismo, não é racismo às avessas. É a sua confirmação dentro das suas características, é isso? É, a diversidade, o direito à diversidade de raça, inclusive, não é? Ô Gil, consta que os negros no Brasil foram libertados em 1888. Os brancos no Brasil já foram libertados? Não, o ser humano, a sociedade humana ainda não se libertou. Ela ainda é escrava disso que eu falava aí, do utilitarismo, do produtivismo, do separatismo, da discriminação por raça, da discriminação por classe, por poder econômico, da discriminação por sexo. A mulher ainda é extremamente discriminada e etc, etc, independente de raças. Então, o branco, as mulheres, os contingentes e contingentes de mulheres brancas no mundo ainda são escravas brancas e etc, etc. Agora eu vou fazer uma coisa engraçada. E a consciência humana mesmo. Você me viu fazendo o debate dos presidenciáveis. Eu vi. Eu achei que estava fazendo com competência, como sempre. Aí eu fiz muito sucesso porque, de repente, as pessoas falavam assim: é uma mulher botando ordem na casa dos presidenciáveis. Eu falei, gente, mas eu não tinha percebido que eu era mulher ali, não. Eu só era profissional. Isso é verdade, existe mesmo. É isso, essa abstração de um ser humano numerificado, que não é prestigiado naquilo que lhe caracteriza, nas suas características específicas, que são a raça, o peso, a altura, o modo diferenciado, a personalidade. Isso é mais difícil em alguns países que em outros, ou isso é comum? Isso é no mundo inteiro. O racismo é uma praga, como é toda essa praga do intervencionismo, do racionalismo, ele é uma praga. Lá, os japoneses contra os coreanos, os ingleses contra os franceses, tem uma rixa? Os brancos contra os negros, os judeus contra os árabes, e todas essas nuances de racismos que vão se tornando sutilmente embutidos em racionalizações de classe, de religião, de outras espécies. Mas tem no mundo inteiro, Racismo é só uma projeção dessa dicotomia, dessa coisa da não aceitação do outro, dessa dificuldade de harmonizar. Tem cura em quanto tempo? É um longo trajeto ainda. Tem que ser essa coisa toda, esse caminho todo que tem que percorrer a humanidade para essa transformação de modo de produção, modo de consumo, modo de relacionamento com a natureza, modo de relacionamento interhumano, mudança do sistema internacional, tudo isso. Enquanto não vier tudo isso, porque tudo é sistêmica. A crise é sistêmica, está no corpo todo, não está? É como um cancro, não é uma coisa, não é uma parte. Todas as partes sofrem com a doença. Cada parte manifesta um tipo de doença. O pobre que não come, o rico que não consegue tocar os negócios dele, a ciência que ao inventar a cura de uma doença, com aquele mesmo remédio provoca uma outra doença, o fertilizante que ao matar o inseticida, aquilo que o Caetano diz, a questão entre o inseto e o inseticida que mata o inseto nos livra de um inconveniente, mas cria o outro, polui o rio, mata a menina que bebe a água, enfim, isso, quando é que essa corrente vai parar? Não sei, isso depende muito, depende de um aprimoramento também do homem como consciência cósmica, como consciência total. Enquanto ele não se quiser assim melhor, ele vai ficar reproduzindo instituições medianas, em geral para o pior, como estão aí. Portanto, acho que ainda é um longo prazo, muito caminho para andar. Pena que a gente não vai ver, né, Gil? No próximo bloco, bate-bola com Gilberto Gil. Até já. Bate-bola, jogo rápido com Gilberto Gil. Gil, gostaria que você definisse um pouco alguns lugares do mundo que você conheceu. Londres. A China do Ocidente. Paris. Uma namorada muito gaiata. Tel Aviv. Um acampamento com muita energia. Nova York. Fumacinha saindo do chão, mistério, filmes de mistério. México. Um azáfama, um barulho, uma espécie de Califórnia subdesenvolvida. Dakar. As pessoas mais bonitas que eu já vi no mundo.
Dinheiro, você tá rico? Eu não. Não tô não. É rico hoje em dia, imagina. Rico hoje em dia é milhões de dólares, eu não tenho. Um grande poeta. João Cabral de Melo Neto. Disco ou show, por quê? Disco que eu gosto? Disco ou show? Eu prefiro show. Show é isso, é imprevisível, imponderável o tempo todo. Você pode improvisar, mudar tantas vezes. O show, o disco é gravar aquilo, ficou ali, você vai ter que ouvir aquilo pro resto da vida. Só aquele momento, só aquele instante. O show são vários momentos. Sua música favorita? Minha música favorita? Ai, meu Deus do céu. Qual é? É sua? Ou é de alguém? Não consegue não pensar? Não consigo. Uma música... Tem várias favoritas, mas eu não tenho uma só, não. Brasil, uma definição. A terra mais incrível do mundo para quem é brasileiro. O futuro? A Deus pertence. E aos homens construí-lo. Você disse uma vez, quem sabe de mim sou eu. Então mostra pra gente. Gilberto Gil por Gilberto Gil. São tantos que eu não escolheria um, não. Cada dia, cada instante, cada momento. Eu sou o repouso no movimento. Eu estou pousado no movimento. Estou andando com as coisas. Cada hora eu passo num lugar. Boa noite, lugar. Gilberto Gil, obrigada, meu amor. ZYB 852, Canal 13, São Paulo. Assista agora Crítica e Autocrítica e depois Sessão Nostalgia. Nesta terça, 9h30 da noite, Sangue Cigano, com Eric Roberts e Brooke Shields. Festival Verão Vivo.